Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E no Correio Brasiliense, convocação para atos no feriado faz crescer acampamento no quartel-general do Exército. Entre bandeiras do Brasil e faixas pedindo intervenção dos militares, apoiadores de Bolsonaro passam o tempo conversando e orientando quem chega, mas o que preocupa é o excessivo consumo de bebida alcoólica. O fato é que esses acampamentos são preocupantes devido ao estado emocional dos acampados, inconformados com a eleição de Lula, e o fato de que eles ingerem litros e litros e litros de bebida alcoólica de todos os tipos, facilitando o descontrole. E não se pode esquecer que muitos desses manifestantes estão lá armados. Há 2 semanas, bolsonaristas ocupam com carros, caminhões, ônibus e barracas a Praça dos Cristais, no setor militar urbano, bem em frente ao quartel-general da Força. O acampamento é para manter mobilizados os manifestantes de extrema-direita que pedem intervenção militar e o não reconhecimento do resultado das eleições presidenciais. Nos últimos 2 dias, aumentou a presença de ônibus e caminhões no local por causa da convocação de um ato para esse feriado de proclamação da República. Nem as chuvas fortes de quase todos os dias no plano piloto foram capazes de espantar os acampados. Na tarde de ontem, o Correio Brasiliense foi até o SMU acompanhar o dia dos bolsonaristas. Por volta das 18 horas, uma tempestade desabou no local. Mesmo assim, foi impossível encontrar pessoas tomando banho em caixas d'água, muitos banheiros químicos enfileirados, caminhoneiros armando barracas, pessoas cozinhando embaixo das tendas e ônibus de 2 andares sendo posicionados em locais estratégicos. Entre bandeiras do Brasil e faixas pedindo intervenção dos militares, apoiadores de Bolsonaro passam o tempo conversando, orientando quem chega e consumindo muita bebida alcoólica. De vez em quando alguém puxa um coro contra o Supremo Tribunal Federal e é seguido por quem está perto. Na quarta-feira da semana passada, cerca de 100 caminhoneiros chegaram à capital federal. Com o objetivo de reduzir o impacto no trânsito e na mobilidade urbana, a Polícia Militar do Distrito Federal escoltou o grupo até o SMU. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública avisou que os caminhões não poderão transitar livremente pelas ruas do Distrito Federal. Estacionados em local separado, os veículos se encontram na parte lateral do quartel. A reportagem também apurou como o acampamento dos bolsonaristas impacta a economia da cidade, após 2 semanas de protestos. Localizada a 3 quilômetros do quartel-general, uma loja de material de construção, acabamento, decoração e jardinagem teve a procura e a venda de lonas duplicadas. De acordo com o gerente da loja, que preferiu não se identificar, é provável que hoje nenhum consumidor ache as lonas de proteção. Não sei mensurar esse aumento de forma exata, mas com certeza a venda dobrou. Por dia estamos vendendo quase 100 lonas para os moradores do acampamento, confirmou o funcionário. E Alexandre de Moraes diz que vai punir extremistas antidemocráticos. Por meio das redes sociais, ministro diz que a democracia venceu e destacou a necessidade por estabilidade. E, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse na noite de segunda-feira que os extremistas antidemocráticos terão aplicação da lei penal. A fala se refere
aos incitadores de atos golpistas do país, em postagens nas redes sociais. O magistrado ressaltou que o povo escolheu seus representantes e que a democracia venceu. O fato é muito simples. Os golpistas estão sendo monitorados e, com isso, já se sabe quem é quem e as consequências virão. É preocupante, no entanto, hoje, dia 15 de novembro, os atos que se espalharão pelo país com essa gente furiosa, inconformada e alcoolizada, extremamente alcoolizada. Essa é uma característica desses atos golpistas. Este que vos fala visitou um desses acampamentos golpistas aqui em São Paulo, incógnito, e realmente o consumo de álcool é a tônica nesses locais, o que pode facilitar atitudes impensadas e até desesperadas daqueles que veem que não estão conseguindo nada com essas mobilizações. E Brasília fica em alerta com os atos de teor golpista no 15 de novembro. Por segurança, acessos à esplanada dos ministérios ficam fechados no feriado. As autoridades estão em alerta para prevenir qualquer situação de descontrole no feriado da Proclamação da República, comemorado hoje, e pela internet bolsonaristas programaram manifestações em todo o país e principalmente em Brasília. Diante da situação, a Secretaria de Segurança Pública avisou que o trânsito na esplanada dos ministérios será restringido nesse 15 de novembro. De acordo com a pasta, o acesso dos pedestres à Praça dos Três Poderes também ficará bloqueado. E a polícia identifica site que organiza e pede recursos para atos antidemocráticos. A página sobre o movimento em Goiás tem canais no Telegram, petição para assinaturas pró-golpe e Pix para doações. Um domínio na internet foi identificado pela Polícia Civil de Goiás como um dos organizadores dos atos antidemocráticos que pedem um golpe de Estado das Forças Armadas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. O endereço do site, que obviamente não está sendo informado aqui nem na matéria original, para não ajudar os golpistas, mas o endereço do site foi identificado pela polícia em faixas distribuídas com os dizeres Intervention in Brazil, intervenção no Brasil em inglês. E aqui se faz um comentário, não é? Para que é que eles escrevem frases em inglês se os atos se referem ao Brasil e se quem pode aderir aos atos são os brasileiros? Isso no passado fazia algum sentido porque parecia que eles pediam aos Estados Unidos alguma ajuda para dar um golpe no Brasil. Como os Estados Unidos abandonaram a linha golpista em relação ao Brasil e estão apoiando, pelo menos neste momento, a democracia no nosso país, isso mostra o quanto essa gente é maluca. E os bolsonaristas convocam atos nesse dia 15 para tentar evitar também a dispersão, porque aos poucos as pessoas vão se cansando e aí uma saída foi convocar esses atos para fazê-los acreditar novamente que alguma coisa vai mudar com esse tipo de ação. No feriado da Proclamação da República, bolsonaristas devem mais uma vez mostrar insatisfação com o resultado das eleições e vão chover no molhado. A data celebra a Proclamação da República e apoiadores do Bolsonaro devem se unir para mostrar insatisfação com a vitória do Lula de novo e de novo, até que ninguém aguente mais e saia andando. E um procurador põe em sigilo a investigação sobre ações de desbloqueio da Polícia Rodoviária Federal. Bloqueios ocorreram após a derrota nas urnas do Bolsonaro. O procurador Frederico Paiva, da Procuradoria da República do Distrito Federal, colocou em sigilo o processo que investiga as ações da Polícia Rodoviária Federal durante o desbloqueio das rodovias. A PRF é acusada de leniência. Não se entende a razão pela qual esse sigilo foi decretado e não se sabe nem se é bom ou se é ruim, mas não tem explicação aparente. E no Globo, para a cúpula do PL e do governo, a reclusão do Bolsonaro já compromete o papel de líder da oposição.
Silêncio e isolamento do Bolsonaro irritam a ala política e cúpula do seu partido, que cobram reações a falas de Lula e veem ausência no G20 como erro. O silêncio e o isolamento mantidos por Bolsonaro desde a sua derrota nas urnas passaram a ser duramente criticados pelo PL. Na verdade, a gente conhecendo o Bolsonaro, o que se suspeita é que esse silêncio obedeça a alguma tática que talvez o partido dele não saiba qual é. Porque o partido do Bolsonaro, o PL, por pior que seja, é um partido político. Eles acreditam em se fazer política. E o Bolsonaro, os seus apoiadores e parte das Forças Armadas parecem que não querem a política como instrumento nessa disputa. Estão apelando para outras coisas. E o neto do Golbery, que já pediu golpe contra Lula, debochou do Bolsonaro. Onde está o imbrochável? Porque realmente o imbrochável, depois da derrota eleitoral, brochou. E a aproximação do PT com Lira coloca em risco a aliança do novo governo na Câmara. Lula precisa de ajuda de Lira para aprovar a PEC da transição, mas os aliados do Lula acham que o Lira vai sabotar o governo, o novo governo, a conferir. E o agronegócio e a indústria, apesar de serem desmatadores, apesar de apoiarem Bolsonaro, bancaram um mega pavilhão do Brasil na COP27. O governo faz mistério e não informa os custos do espaço. E a Confederação Nacional da Agricultura e a Confederação Nacional da Indústria estão entre os financiadores. Eles não querem proteger o meio ambiente, mas gastam fortunas para divulgar aquilo que eles não fazem e não querem que seja feito. E especialistas celebram a guinada diplomática do Brasil na COP27. E quando se fala em guinada diplomática, fala-se que o Brasil tem um novo governo que não é desmatador, que não é antiambientalista. De acordo com o diplomata Rubens de Recupero, o ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, a presença de Lula na COP27 é extremamente favorável para o próprio Lula e muito positivo para o evento e para o mundo. E por fim, o voo de Lula para o Egito é o quinto mais monitorado do mundo. Lula viajou para o Egito nesta segunda-feira a bordo de uma aeronave do empresário José Serpieri Júnior, dono da Aq Saúde. É grande o interesse de pessoas em monitorar nesta segunda-feira o voo de Lula para o Egito, onde ele participará da COP27. No site Flight Radar, por exemplo, mais de 500 pessoas acompanham o trajeto em tempo real, porque o Lula é hoje, convenhamos, uma esperança para a humanidade e impressiona o nível de apoio e de interesse que ele está despertando no mundo inteiro por ter encerrado um dos piores governos do mundo, o governo Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.